23 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul com a gripe A este ano. Apesar dos números, a Secretaria Estadual da Saúde afirma que a situação não é de epidemia. Mas a Sociedade Brasileira de Imunizações está alertando para outro vírus que está hospitalizando crianças neste inverno. É o VSR, vírus sincicial respiratório, uma espécie de gripe em bebês que seria responsável por 70% das internações de menores de 2 anos. Existe motivo para preocupação? É o que vamos saber agora com o médico Marcelo Porto, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, muito bom dia. Boa noite. Boa noite, né? Às vezes eu puxo o bom dia lá da Rádio Gaúcha, desculpe, mas muito boa noite. Doutor Marcelo, esse vírus é um vírus que tem assustado muita gente, é um vírus que causa principalmente problemas e infecções respiratórias e é uma das principais causas de que bebês, especialmente esses prematuros, acabem sendo internados. Na verdade, assim, o vírus sincicial respiratório, ele é a principal causa de uma doença que chama bronquiolite, tá? Ele não é nenhuma novidade. Na verdade, ele já existe há muito tempo e ele causa sempre num período, que é o nosso período de outono e inverno. Ele é um vírus predominante do outono e inverno em qualquer parte do mundo. Então, aqui ele predomina no período de maio a setembro, tá? Os períodos úmidos e frios, né? Úmidos e frios. E ele faz esse quadro, então, essa doença que chama bronquiolite, que é uma doença respiratória, que pode ser uma doença muito grave, especialmente em nenê pequeno. E claro que os prematuros são um grupo de maior risco, porque é um grupo que tem assim, uma capacidade pulmonar menor, uma capacidade imunológica ainda não tão boa quanto o nenê a termo, né? A formação do pulmão no bebê prematuro, ela ainda é muito problemática, né? Ele não está totalmente maduro. Vamos colocar o seguinte, né? Prematuro hoje é um mundo muito grande, né? Assim, prematuro é qualquer nenê, por definição, abaixo de 37 semanas. Mas o nosso grande grupo de risco, ele está nos nenês, especialmente abaixo dos de 35 semanas. E aí, quanto mais a gente vai diminuindo... Cada semana menos... maior o risco vai aumentando, né? O que se pode fazer? Melhor que esse bebê prematuro nessa época não saia do hospital ou, por outro lado, que ele saia porque o hospital é também fonte de bactérias, de vírus? Chega um certo momento que o prematuro tem que sair, né? Porque o risco de ficar hospitalizado é um risco muito alto, especialmente porque esse nenê vai estar normalmente dentro de uma unidade de terapia intensiva ou já na parte de intermediário, de cuidados intermediários ou cuidados mínimos da UTI, mas ainda assim dentro de um hospital com seleção de bactérias, então correndo o risco de fazer infecções mais graves. Agora, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nenê pequenininho tem que estar de preferência em casa. Eu sei que essa não é a realidade de boa parte da população. Mas, assim, falando no mundo ideal, o nenê tinha que estar em casa. Agora, para um certo grupo de prematuros, especialmente, existe hoje um tipo de anticorpo que a gente pode dar para o nenê, e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul fornece gratuitamente, mas para um grupo limitado, que é um grupo de altíssimo risco, que são aqueles nenês abaixo de 1 ano que tenham sido prematuros menores do que 28 semanas ou com 28 semanas ou menores ou igual a 1,250 kg de peso de nascimento. E é dado só para esses bebês porque não tem suficiente para os outros ou porque oferece algum risco esse anticorpo? Não, na verdade não é questão de oferecer risco, mas além disso tem um outro grupo que são crianças abaixo de 2 anos que têm doença pulmonar crônica da prematuridade, então são aqueles prematuros que ficaram com a doença pulmonar que vai durar muito tempo, ou nenês que tenham, abaixo de 2 anos, né, doenças cardíacas que sejam hemodinamicamente significativas, mas que tenham necessidade de ter recebido algum tratamento nos últimos 6 meses, antes desse período que eu te falei, de maio a setembro. Mas por que são esses 2 grupos? Porque, primeiro, esses 2 grupos são os 2 grupos de risco muito maior de hospitalização e de morte. Claro. Né? De fazer uma doença mais grave. E aí o que a gente pesa nessa história toda? Tem muita questão de custo versus benefício. Então a Secretaria de Saúde seguiu uma regra, que é uma regra mundial, embora nos Estados Unidos os grupos sejam um pouco mais amplos, mas esse grupo nos Estados Unidos também é o grupo de grande foco.
né? Porque ali está o pior dos mundos, né? Está onde o risco de hospitalização chega a ser 5 vezes maior do que o neném a termo. Claro. Bom, nesse caso, doutor, o senhor falou, a melhor coisa para o bebê pequeno é estar em casa. Claro. E muitas mães têm alguma restrição para visitas, em especial nessa época do ano, ou para o bebê recém-nascido. Essa restrição, ela é importante? O bebê pequeno não deve ficar em contato com todas as pessoas? Como é que se faz esse cuidado? De preferência, não. Se tiver alguém gripado... De jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu sempre brinco com meus pacientes e digo assim, mesmo que tenha vindo a atriz-avó que mora lá na Paraíba, veio fazer uma visita, ela veio de ônibus, uma viagem horrorosa, ela espirrou aqui em Porto Alegre, ela não chega perto do neném, azar dela, e a família pode cair, mas ela não pode chegar. Porque aquele risco é um risco muito alto. Como é que esse vírus é transmitido? Ele é transmitido que nem o vírus da gripe, ele vai na mão da gente, tu espirrou ali 50 metros antes e aí vai dizer, ai, que amor, nenenzinho. Foi. Isso é outra coisa, mães também não gostam que estranhos ou pessoas sem pedir coloquem a mão no bebê. E não deve, coisa mais querida. Não deve. Já vi mãe quase mordendo outra pessoa. Pô, eu acho que tinha que morder mesmo, sabe? Porque realmente, assim, o risco é muito alto. A mão da gente transmite muita coisa. E se a gente está falando do nenê que o sistema de defesa é ainda muito frágil, não pode. Não pode. Então, assim, shopping, por exemplo, lugares todos que têm uma aglomeração, não é lugar para a gente ir passear com o nenê pequenininho. De jeito nenhum. Onde é que é lugar para ir passear com o nenê nessa época? Pô, nessa época o jogo é duro, né? Mas assim, ó, vamos colocar o seguinte, em dias em que não estejam. Bom, hoje é impossível chovendo, tá? Mas hoje é casinha mesmo. Hoje é casinha, não tem conversa. Agora, dias bons, tem um solzinho, uma praça é uma boa, né? É um lugar aberto. Todo lugar em que tu não tenha aglomeração maior de pessoas, e as aglomerações estão principalmente em shopping e supermercado, o resto até é bem razoável, né? Doutor Marcelo, ontem saiu uma pesquisa indicando que crianças pequenas que convivem com cães, especialmente, também gatos, mas os cães teriam maior condição de desenvolver anticorpos, e esse contato seria desde pequeno. O que o senhor acha sobre isso, até nessa relação com problemas, problemas respiratórios? Especificamente sobre essa questão dos cães e gatos, eu não li nada ainda, tá? Mas o que acho que hoje... até tá na Veja dessa semana. O que hoje se discute é que, na realidade, a gente fez um certo período, uma ida para quase o isolamento absoluto, assim, né? O que não é bom, porque hoje se fala do fator S, que é o fator da sujeira, né? Que ele, de alguma forma, ele é relativamente protetor, na medida que a gente é exposto... Claro, sim. Com os limites, claro, né? Com bons limites, né? Mas, na realidade, assim, a exposição a determinados agentes agressores, entre aspas, faz com que o teu corpo saiba produzir anticorpos para ele e saiba se defender daquilo ali. Então, a gente tem que ensinar os filhos a se defenderem de N formas e a gente tem que ensinar o corpo da gente a se defender também, e isso começa cedo, né? Então não adianta a gente querer colocar também o neném numa redoma, porque não é isso que vai resolver o problema dele, provavelmente até pelo contrário. Vai crescer uma criança fragilizada por não ter tido Exatamente, contato com né? nada. Tem que estar exposto de alguma forma ao mundo, mas protegido. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Prazer. Boas dicas aí para pais, mães e cuidadores de crianças também.